Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Flor que eu sou. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre relacionamentos amorosos, um caminho espiritual versus o caminho destrutivo da sua relação, do seu casamento. Quantas vezes você já passou por crises e situações difíceis no seu casamento, na sua relação amorosa, a ponto de pensar até em desistir, a ponto de ter crises, não só emocionais, mas de conflitos mesmo com seu parceiro ou parceira. Muitas vezes por simplesmente ter uma ideia diferente sobre as coisas, muitas vezes é pela aquela toalha que fica na cama molhada, e situações de crenças e ideias diferentes ou vontades até mesmo. Muitas vezes a gente se vê no lugar de eu quero o A e o meu parceiro quer o B. E aí fica difícil de encontrar um meio do caminho, sobretudo. Porque isso exige uma maturidade de ambos os lados. É importante dizer que é de ambos os lados para crescer juntos. Então, neste sentido, o podcast de hoje vai ser sobre isso. Porque, se não, do contrário, o caminho é destrutivo. O caminho é conflitos, afastamentos, um vazio espaço entre vocês dois, ao invés de um espaço que deve existir, de liberdade um com o outro, de ser quem realmente é cada um, mas um espaço que seja, que eu diria, um espaço acolhedor, um espaço que, de fato, eu existo aqui inteiramente como pessoa e o outro também. Ao invés de estar no lugar de, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso nem respirar, senão o outro não vai gostar, o outro vai me machucar ou o que for, né? Então, neste caminho, é um caminho mais doloroso. Ambos os lados, ambos os caminhos são desafiadores, mas um deles é construtivo, que é este caminho espiritual. Então, vamos lá para mais um tema que é muito importante dizer também. Uma coisa que eu me pergunto e que eu vejo em todas as relações, seja um heterossexual, seja homossexual e independente da orientação sexual, do quanto o casamento, de forma geral, é visto ou exposto ou vivenciado por nós mesmos, criado por nós mesmos, como uma certa prisão, ao invés de um caminho de construção e evolução espiritual do casal, de um caminho espiritual do casal, na verdade dizendo. E nisso já há separatividade, já há divisões, já há aqueles tenho que ou não posso, e como se a gente precisasse de permissão para ser ou fazer algo a partir do outro, e aí isso já é uma postura infantil que todos nós temos, e me incluo nisso também, de um relacionamento amoroso, do casamento, né? Porque a partir do momento que você é um adulto, supostamente, você tem o direito de fazer o que você quiser em respeito e liberdade com o outro também, principalmente no casamento. Você não está mais no lugar de filho ou filha de ter permissão para tal, ou poder ou não fazer o que você quer. E o quanto isso destrói muitos casamentos, porque entra em muitas partes complexas, né, do que é as inseguranças de cada pessoa. E pega nas inseguranças de cada pessoa do casal, porque
é sobre esse caminho espiritual que é desafiante de fato, e de fato é, né? E o quão é importante nesse caminho o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal, para entender quais são as nossas dores, para além desses laços, sabe? Qual é a minha expressão de amor, mas qual que é a minha expressão de dor, de conflito? Como eu lido nos piores momentos da vida com o meu parceiro, com minha parceira? Como faz para lidar com situações que te desagradam, que você não vai gostar, que você fica com raiva e por aí vai? Porque são nas relações amorosas ou relações mais próximas que a gente sente mais tudo isso, né? Relações familiares também. Quantos conflitos vocês que estão ouvindo aí já tiveram com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, enfim, porque relações são próximas, né? E quanto mais próximas, mais camadas e faces a gente vê do outro. E ninguém é perfeito. A princípio, na paixão, a gente tem essa idealização como alguém perfeito. É aquilo que você idealizou no fundo e você encontra no outro. Só que tanto por tanto, né? E aí vem já a frustração, portanto, a gente percebe que o outro não é tudo aquilo que a gente idealizou. A idealização não é realmente efetivada, vamos pôr assim. E aí há a frustração, obviamente. E nesse processo, o quão é importante muito, né? Muito disso eu digo para meus pacientes que é muito mais sobre as nossas próprias necessidades e vontades, e não, o outro não vai dar isso para você totalmente. Não é o papel do outro, é a sua responsabilidade com você mesma, com você mesmo. Mas a gente terceiriza, né? Terceiriza até as nossas próprias vontades. Olha que absurdo, né? Esperando que o outro vai realizar, que o outro vai fazer, que o outro vai suprir essa idealização, essa necessidade que no fundo ela é sua. E aí gera a culpa é do outro, a culpa do fulano, a culpa do assado, a culpa, muita culpa. E quanto peso a culpa traz em qualquer relação. E isso já é o segundo passo para um caminho de destruição do seu relacionamento, não de construção dele. E quantas vezes, né? E a partir disso tudo, é importante dizer quão é importante a comunicação. A comunicação, como dizem, e de fato é a base de um relacionamento bom. E aí é comunicar. E aí é também de volta ao primeiro passo, que é você encarar suas próprias dores e saber mais de você, para você conseguir falar com o outro, comunicar com o outro. Porque o oposto disso, trazendo um exemplo exagerado aqui, você vai pegar a cadeira e jogar na cabeça do outro. Você vai brigar. Você vai, né, brigar. Não vai conversar. Não vai discutir, porque discussão ela é saudável, tá discutindo algo que tá por vezes ou quase sempre oposto ou aversivo ou o que for, que aí cada um tá trazendo seu ponto, mas a partir de uma discussão se encontra um ponto em comum. Este é o desafio, mas também é o propósito de qualquer relacionamento. Então, neste sentido, a comunicação é de fato muito importante, porque constrói neste caminho do que é, a partir da minha visão, mas também de estudos, o caminho espiritual de um casal. Então, a comunicação é você comunicar o que você não quer, o que você quer, que é possível fazer, o que não é. Aí é o acordo que vocês vão tomar como um casal.
enfim, falar aquilo que incomoda, aquilo que dói, aonde dói, né? E não só falar, é ser ouvido também, e ouvir, né? Você de fato escutar o outro. Né? E o quanto isso faz diferença, e o quanto isso tantos pacientes já ouvi dessa falta. Nossa, eu não sou ouvido, a pessoa não nem valoriza o que eu estou sentindo. E já nisso já tem uma outra dor e um vácuo de espaço entre você e o outro. E isso destrói qualquer relação. E para além de comunicar, a gente precisa fazer. E esse fazer envolve essa consciência daquilo que é seu e aquilo que não é seu. Porque tantas vezes também a gente projeta que a sua dor da sua infância, que aí o outro faz algo, isso traz um certo gatilho, traz uma dor. Quantas vezes? E de fato, não tô tirando o ponto do que é de fato como você sente, mas é o que você sente. Mas como você pode transformar o que você sente? Como você pode transformar tal situação na sua vida? Para que seja minimamente mais aceito, menos desagradável ou melhor para você, para o seu crescimento pessoal também. Então, a gente entra na parte do fazer. E aqui eu estou trimembrando, como na minha base, que é a psicoterapia antroposófica, a gente sempre faz, que é trimembração do pensar, do sentir e do querer, da alma humana. E aqui a gente está no querer, né? Nesse querer que você traz para a consciência aquilo que de fato você pode fazer, aquilo que de fato você não quer, os seus limites, o que você de fato não aceita, e daquilo que de fato você pode negociar, você pode achar uma forma que seja confortável para ambos, entendendo as necessidades de cada um. Isso é a construção espiritual num caminho de um casal. É entender, tá? Vou dar um exemplo até pessoal. Eu odeio que me apresse. Mas para não me apressar, eu preciso de tempo. E o meu marido, ele não gosta de estar atrasado. Ele gosta de ser, ele é pontual. E muitas vezes, na pressa do outro, e aí me apressa, eu fico irritada. Qual foi o caminho? Tá, eu, como esposa, vou me dar mais tempo a qual eu preciso para não me sentir apressada. E aí, a partir desse momento, a partir do combinado de tal horário, a gente vai sair de casa, por exemplo. Ok, eu sei e ele sabe também o nosso combinado, certo? Temos um combinado em comum que já conversamos sobre, entendendo as nossas necessidades, que vai ser tal horário, certo? A partir disso, eu me dou o meu tempo de me preparar, de fazer o que for, para não me sentir pressionada ou apressada. Eu me dou o meu tempo. Ou seja, eu, eu me responsabilizo por algo que é uma necessidade minha. Mas para chegar nesse lugar, a gente bateu muita cabeça. Ah, você está me apressando. Eu não gosto disso. Comuniquei. Adiantou? Não, não totalmente. Porque não é só sobre comunicar, é sobre como lidar como casal sobre essa situação, problema. Então, a comunicação é o primeiro passo. Comuniquei, eu não gosto, e aí não, o outro, tô com pressa, não para chegar atrasado, ou tem que ir logo, e apressando, aí isso me incomodava mais ainda, a ponto da gente falar, não, pera, eu vou com você, vamos achar um meio do caminho aqui.
Vamos fazer um combinado? Tal horário? E eu entendi que, nossa, eu posso me dar o meu tempo para não me sentir apressado, porque a pressa é do outro, o incômodo é meu. Então, o que que eu faço com o meu incômodo? Ah, ele vai sempre estar apressado. Paciência é ele que tem que exercitar na vida dele, né? Mas também o movimento que precisa ser feito é meu, para lidar com o meu incômodo. E para eu não me sentir incomodada com essa situação, eu decidi, eu vou me dar mais tempo. E aí eu não vou me sentir apressada. E o meio do caminho foi: temos aqui definido um horário combinado, certo? Certo. Cada um lidou também de a sua forma no sentido pessoal, encontrando respostas internas, olhando para aquilo que incomodava, que era chato e doía, mas exercitando esse combinado, exercitando também esses valores que para o meu marido, neste exemplo, é sobre paciência. Ele precisa ter paciência, né? E sobre mim, é sobre expressar aquilo que me incomoda, mas é sobre respeitar as minhas necessidades. É sobre eu me responsabilizar também. E aí, neste caminho, de um lado, a responsabilidade de um e do outro também a responsabilidade sobre si, é possível construir o que a gente chama na teoria o triângulo que é saudável, um triângulo para cima, né? Então existe um combinado, existe uma direção que nos leva para frente, para esse caminho espiritual. Então, um relacionamento, um casamento, não necessariamente precisa ser uma prisão daquilo que não, meu marido não gosta ou minha mulher não gosta, eu não vou fazer, não posso, né? Isso só te aprisiona. Ah, eu tô sentindo tal coisa, eu não vou falar. E aí aquilo vai acumulando ao longo dos anos, chega uma hora que não vai dar mais, vai sair. E às vezes da pior forma possível. Então é necessário, é extremamente importante ter conversas que sejam incômodas, ter conversas sim difíceis, que é difícil. Ter um relacionamento que seja construtivo, que aí entre em todas as partes do que é criar uma relação ou uma família, é nutrir, né? E aí eu gosto muito de dar esse exemplo de você não vai ter uma plantinha e simplesmente deixar ela por ela. Você tem que regar, você tem que cuidar, tem que mexer na terra às vezes, tem que mudar de vaso. Não tá dando certo aqui, vamos encontrar uma outra maneira. Põe um vaso ali melhor, maior, tem mais espaço para ela crescer. Vai ficando mais forte essa planta. Vai ficando mais forte essa relação. E isso é construção. Do oposto é uma escolha de caminho de destruição do seu relacionamento. Eu não comunico, eu não ponho limites, eu não falo o que me incomoda, eu não posso. Chega uma hora que você vai estar atolado em si mesmo. Você vai estar numa areia movediça puxando você para baixo. E isso é uma missão que não é somente da mulher, mas de ambos. Ambos o casal precisa olhar para isso, precisa fazer isso. E isso é uma construção, mesmo que seja uma construção, porque de fato é. Não tem como você. A gente não aprendeu isso, eu sei. A gente não sabe, eu não sei também, o meu marido não sabe, ninguém sabe, porque é algo que é vivencial, é realmente algo que é dinâmico e é algo que é construído. Te bate cabeça? Nossa, muitas vezes. Às vezes dói, dói bastante. Às vezes frustra, frustra. Mas também às vezes é leve, às vezes é gostoso, às vezes é prazeroso. É sentir-se seguro,
sentir-se bem com o outro, sentir-se que é a gente tem uma diretriz, a gente tem um caminho a construir, estamos no mesmo olhando para a mesma direção, sabe? Mesmo que cada um tem suas vontades, tem vontades diferentes, cada um é diferente, com toda a diversidade que há em cada alma humana, em cada pessoa. Que ninguém vai ser igual e ninguém vai ser perfeito. Essa ideia de que um casamento é perfeito, e aí você vê no Instagram um casal maravilhoso, tal, aí logo depois você vê, nossa, se separaram. Isso era só uma máscara? Isso era só uma parte? Como que aquele casal vivenciava realmente essa construção de um relacionamento, além das aparências? Então, um casamento não é só foto no Instagram enfim, é mais que isso. É um caminho, é uma escolha que exige responsabilidade, né? Exige liberdade, exige paciência, muita paciência, né? E essa construção de um amor. Porque esse amor, no fundo, como seres humanos, todos nós buscamos. E aí, romanticamente, a gente idealiza esse amor como parte que falta em nós no outro. E aí volta de novo lá para a paixão, no início do relacionamento, que é tudo tão lindo, maravilhoso, né? Mas essa falta não tá no outro, é em você. Volta para ti. E aí, né, retomo aí tudo que eu falei. Essa construção que ela é conjunta, mas ela também é pessoal, desse autoconhecimento. E é uma construção. Então, é isso o caminho, um caminho espiritual de um casal, com profundidade, com base, respeitando um ao outro, dando espaço e limites, mas também liberdade, de forma respeitosa, de forma responsável, de ser, no fundo, que aí acho que é uma grande questão, mas que traz muitas problemáticas para muitos relacionamentos. Mas uma questão extremamente importante que é cada um poder ser quem é. E junto a isso, nas diferenças, de toda a complexidade que existe nesse ponto, escolher estar junto, um com o outro todos os dias. Isso é um bom relacionamento. E não quer dizer que vai ser fácil, porque exige essa postura de ser mais adulto, mais maduro, ao invés de esperar que o outro dê tudo aquilo que você sente falta, ou tudo aquilo que você precisa, ou que for. Você não é mais uma criança que precisa de colinho, de mamadeira. Você já é um adulto e você pode dar para si mesmo o que você necessita. Você pode falar aquilo que você não quer ou aquilo que você quer. Isso é ser maduro como pessoa, mas também numa relação, seja qual for. Mesmo e vai trazer incômodos, mesmo que traga incômodos, porque vai. Isso faz parte das relações interpessoais, isso faz parte das relações humanas. A gente não vai concordar sempre um com o outro, a gente vai ter diferenças de personalidade, de maneiras de lidar, de crenças e várias coisas. Então, a construção disso tudo é você olhar para si, principalmente, e ir construindo esse caminho. E é um caminho que muitas vezes vai ter espinhos, outras vezes vai ter flores, outras vezes vai ter pedras, outras vezes vai ter tudo isso junto. Mas a gente vai escolhendo estar com o outro, né? Eu diria missão, mas nesse compromisso, melhor dizendo, no compromisso de estar com o outro.
mas sem se perder de si, estando com você também, sendo quem você é. Então era isso que eu queria falar hoje sobre relacionamentos amorosos e essa postura do caminho, que é um caminho espiritual nas relações. Eu senti a necessidade de falar disso porque hoje está muito, né, de forma geral, assim, muito generalizado o relacionamento idealizado, e publicado, mas a fundo as coisas são mais que isso. Então vamos olhar um pouquinho mais profundo as coisas. É necessário também. Mesmo que tais coisas sejam feias, incômodas ou desagradáveis muitas vezes. É preciso falar sobre que uma boa relação não é só as fotos que você publica do seu casamento nas redes sociais. É mais que isso. Um relacionamento bom é uma construção. E este é um caminho espiritual de todo e qualquer casal. Obrigada por ouvirem até aqui. Deixe abaixo aqui nesse podcast, neste episódio, comentários. Se tiverem questões, também perguntas que eu posso estar trazendo para vocês também num outro podcast. Então, fico aberta aí para sempre responder vocês e para trazer mais temas. Então, comentem aqui abaixo se vocês querem ouvir mais temas, outros temas, ou este tema de uma outra perspectiva, e a gente vai construindo isso juntos, tá bom? Até o próximo episódio.